Quero conversar com o Pedro Venceslau, Débora. Vou perguntar aqui porque o Pedro conversou com o Felipe Nunes, CEO da Quest, para trazer aqui alguns pontos, Pedro. E só rapidamente complementando um pouco do que o Lavareda trouxe ali, o quanto nessa comparação com 2022, o levantamento da Quest no geral dá uma leve vantagem, um leve favoritismo para Flávio Bolsonaro em relação a Lula, diferente do que aconteceu lá em 2022 no mundo real, quando Lula ganhou de Jair Bolsonaro por uma vantagem pequena. E nas contas, na estimativa do Lavareda, o que está em jogo aí, o que mudou são 2 a 2,5 pontos do eleitorado, para ver como vai ser a disputa ali, pelo menos por enquanto, vai se desenhando aí no Photochart. Mas diga lá você, Pedro, quais estados, justamente diante de um cenário tão parelho, devem ser o foco de Lula e Flávio Bolsonaro nessa disputa? Só um ajuste aqui, na verdade não cheguei a falar com o Felipe Nunes, só recebi dele o relatório. E com base nesse relatório, eu estava olhando as diferenças dos estados entre 2022 e 2026. Em São Paulo, em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro registrou uma vantagem de 10 pontos sobre o presidente Lula. Uma vantagem que agora, é o retrato de hoje, ela é maior para Flávio Bolsonaro, 14 pontos no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, em 2022, o desempenho de Fernando Haddad na disputa pelo governo do estado foi determinante para reduzir essa vantagem no cômputo nacional. O Haddad foi para o segundo turno, registrou o melhor resultado de um candidato do PT na história das disputas pelo Palácio dos Bandeirantes, e essa campanha acabou colaborando para que o presidente Lula tivesse um desempenho eleitoral no estado que não fosse com uma diferença não tão grande, que desse para ele vencer as eleições por uma margem menor, baseada naqueles eleitores da região Nordeste. O presidente Lula venceu a eleição na capital, mas perdeu no interior. Então, essa pesquisa agora mostra que a campanha de Lula e também o comitê de Flávio Bolsonaro devem concentrar boa parte da sua estratégia eleitoral no estado de São Paulo e também no estado de Minas Gerais. Não só porque são 2 dos maiores colégios eleitorais, mas porque a disputa aqui, a diferença de um candidato para outro pode definir a eleição. Em Minas Gerais também, na eleição de 2022, o presidente Lula venceu por uma pequena margem e agora está na frente por apenas 3 pontos percentuais dentro da margem de erro, o que já é uma vantagem para o presidente Lula, já que ele está com dificuldade de montar um palanque no estado.